Graça e paz, meus queridos. Vamos ouvir hoje um pouco mais da palavra de Deus, aprender como podemos viver essa palavra. E nós estamos hoje vivendo em um mundo que tem tantas coisas ruins, tantas filosofias, tantos conhecimentos que circulam aí pelas redes sociais. E é tanta gente falando, tanta gente dando opinião, tanta gente querendo se expressar. Sempre vemos igrejas nascendo, religiões surgindo, enfim. E nós temos hoje muitas pessoas que estão passando por tantas dificuldades de sentimental, financeira, espiritual, enfim, a lista é grande. E diante de tudo isso, eu, olhando para a Bíblia, eu vejo também muitas pessoas também que tiveram também os seus momentos ruins. E eu gostaria de refletir com você justamente nisso. Em quem nós podemos confiar. Porque João, eu gostaria que você deixasse aberto aí no livro de João, o evangelho que João escreveu, no capítulo 10. E nesse texto, Jesus ele vai dizer quem ele é. E ele vai falar que ele é o pastor que cuida de suas ovelhas. E ele vai começar a dizer que as pessoas que vieram antes dele não eram o verdadeiro pastor, que ele é o pastor que cuida das ovelhas, que quando ele fala, as ovelhas ouvem e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí no versículo 10, ele vai falar que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas ele veio dar vida com abundância. E no versículo 11, que é o nosso versículo que vamos aqui refletir, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O versículo 12 diz assim: mas o que é mercenário e não é pastor, de que não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Bem, diante dessa cena, Jesus está falando aqui que ele é o verdadeiro pastor, que ele é aquele pastor que tem um diferencial, diferente de outros. Ele é um pastor que ele dá a vida dele para proteger as suas ovelhas. E quando estamos falando aqui, o texto está falando aqui sobre bom pastor, eu não quero que você pense, como pastor, já pense na sua liderança, no pastor como aquela pessoa que está lá na frente, dirigindo ali ou cuidando da comunidade, das pessoas. Não, não é esse pastor. Jesus não está falando de pastor no sentido de liderança, de alguém que está à frente de uma comunidade cristã, de alguém que está à frente de uma instituição. Não é isso. Não pense nesse texto como pastor, aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que representa a igreja, que cuida da comunidade, que cuida daquela instituição, que tem um nome. Não é essa liderança que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de muitas crenças que existem no mundo, mas essas crenças, o cuidado dessas crenças vai até um certo ponto. Porque o cuidado que ele está oferecendo é um cuidado que vai além, aonde ele mesmo se propõe a morrer pelas suas ovelhas, por aqueles que creem nele. Você pode examinar outras crenças, você pode examinar outras religiões, e nenhuma dessas religiões houve um Deus que morreu pelo seu povo. Nenhuma dessas religiões existe um líder, o fundador dessa religião, onde ele se dispõe a morrer pelos aquele que creem nele. Você não vê isso em nenhuma religião. O cristianismo
é único, onde eu tenho um Deus que se dispôs a pagar o preço por nós, por aqueles que creem nele, que seguem ele. O cristianismo é o único que nós vemos que Jesus se humanizou, deixou a sua glória, se esvaziou para vir como homem sofrer, morrer, ressuscitou, para que todo aquele que crer nele, seguir ele, não morra, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Você entende a diferença? É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala no verso 10 que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas ele não, ele veio para dar vida. Ele não está falando do diabo, ele não está falando de uma entidade demoníaca. Ele está falando justamente desses líderes, dessas crenças no mundo, desses falsos profetas que vêm como lobo, pregando o bem, pregando a prosperidade, pregando... É desses falsos profetas que ele está falando. Que promete, que induz, que tenta trazer ali um bem-estar. Mas quando chega o lobo, quando chega a dificuldade, você não vê ninguém para te apoiar. Você não vê ninguém que está ali próximo para dar apoio. Jesus está falando isso. E ele está falando que ele não. Aquele que crê nele, que confia nele, que tem ele como Senhor, como Deus, ele fala, não, esses não são desamparados. A esses que creem em mim, eu estou até o fim. Eu estou até o fim. Seja em momentos difíceis, duros, tristes, seja na alegria, em qualquer momento da vida, Jesus está conosco. Olha o que diz os próximos versículos. O versículo 14, ou 13 diz assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Está vendo a diferença? Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você já viu alguém fazer isso? Você já viu algum Deus que é dito em alguma religião fazer isso? Você já viu algum fundador de alguma religião fazer isso? Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha só, e para encerrar esse texto, diz assim, 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Olha só, que coisa maravilhosa. Jesus ele está dizendo que voluntariamente, como diz aqui o verso 18, ninguém a tira de mim, mas voluntariamente eu a dou. Ele está falando da sua própria vida. Ele deu a vida dele voluntariamente para que hoje tivéssemos vida. O que eu estou dizendo aqui para você, nesse diferencial, a quem eu devo acreditar, em quem eu devo acreditar? Olha, preste atenção, não estou, mais uma vez aqui, não estou dizendo sobre líderes que nós chamamos de pastor, pastora, não, ou seja quem for, ou apóstolo, ou bispo, não são essas pessoas. Eu estou falando de alguém que você pode confiar de verdade. Eu estou falando de uma religião, de uma religião onde fala, olha, vem para cá, porque aqui não. Estou falando de cristianismo. Eu estou falando de Jesus. Que sim, nós devemos pregar em nossa comunidade, anunciar, pregar, viver Jesus. Eu estou falando que nele você pode confiar, porque ele não te abandona.
Ele está com você em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. Ele está com você. Pensando nisso, eu te convido a você pensar que você precisa segui-lo, obedecê-lo. Se porventura você está vacilando, você está fraco na fé, procura uma igreja, procura ajuda, procura alguém de confiança, mas se afirme. Converse com o seu pastor, com a sua liderança, e peça oração, peça ajuda aos irmãos, peça ajuda. Mas não deixe de buscar esse Senhor, esse Deus maravilhoso que entregou a sua própria vida em favor da nossa. Diferente de qualquer outra religião que existe nesse mundo, nós cremos em um Jesus que voluntariamente entregou a sua vida por nós e está sempre conosco em qualquer momento da vida. Que Deus te abençoe e que você possa se firmar, que você possa seguir a esse Jesus tão maravilhoso. Deus te abençoe e fale mais forte a cada dia em seu coração. E até a nossa próxima reflexão.